Boa tarde. Vamos dar início a um novo ciclo do Seminário Brasil-Brasil. Neste primeiro encontro, sob o título instigante de Tudo Junto e Misturado, Inclusões e Integrações Culturais. Bom, o título já diz de que vamos tratar. Na verdade, o problema da inclusão, da integração cultural na sociedade brasileira contemporânea, hoje é um tema que está na boca de todo mundo. E a toda hora estamos vendo experiências que estão sendo feitas de uma aproximação maior entre os diversos níveis da sociedade. A academia tem acompanhado isso de perto, através, sobretudo, de programas feitos junto às comunidades, trabalhos esses que hoje já ocupam uma parte considerável das preocupações da academia. Ainda nesta mesma semana, iniciamos aqui uns cursos para a formação de bibliotecárias nas favelas, nas comunidades, com gente da própria comunidade. Foi um momento muito bonito da academia, e eu tive a oportunidade de participar das preparações desses eventos e da inauguração dos cursos. São pessoas que oriundas da própria comunidade que vão ocupar-se de preparar o público infanto-juvenil para a leitura. Isso com a colaboração da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, da Firjan, que está construindo as bibliotecas, e de uma fundação que está financiando uma boa parte desse programa. É só um exemplo. A academia tem feito outras atividades na difusão dos hábitos de leitura e em tudo que diz respeito à inclusão cultural. Mas eu não vim fazer um discurso, vim apenas abrir a série e queria ressaltar esse aspecto social ao qual nós estamos dando enorme importância. Bom, hoje vamos ter aqui, para falar de inclusão e integração cultural, dois palestrantes que caberá ao Domício falar sobre eles, mas que são conhecidos de todos como pessoas das mais representativas da vida cultural da cidade e do país. A professora Heloísa Buarque de Holanda e o professor Gringo Cardia. Eu deixo a mesa, saudando a todos, agradecendo a presença e passando a coordenação ao acadêmico Domício Presença Filho. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria começar me dirigindo pela primeira vez à nossa nova acadêmica, e acabou de ser eleita, e eu diria, excelentíssima senhora acadêmica Rosisca Darcy de Oliveira, é com grande prazer que a recebemos aqui no nosso seminário. Senhores acadêmicos presentes, senhor presidente em exercício, a nossa Ana Maria não pôde vir, problemas, felizmente, não graves de saúde, mas que ele tem quase certeza que está nos acompanhando, e até porque esse título é sugestão dela, Tudo Junto e Misturado, Inclusões e Integrações Culturais, de Ana Maria Machado. Esse seminário, como disse o nosso presidente, se insere numa tradição de uma ideia que foi lançada na presidência de Marcos Vinícius Vilaça, do acadêmico Marcos Vinícius Vilaça, e é um enlace entre a tradição e a modernidade, que é uma das marcas da academia contemporânea, da Academia Brasileira de Letras no nosso tempo, e se preocupa exatamente com a cultura fazendo-se. Nós temos duas dimensões da cultura na dinâmica do processo sócio-histórico da comunidade brasileira. A cultura já feita, com seus valores sedimentados, incorporados ao nosso imaginário e ao nosso sobreviver,
e a cultura que se faz no nosso cotidiano, nas múltiplas agências espalhadas nesse país tão multifacetado quanto a sua própria cultura. Nós somos uma cultura multifacetada, né? E não só multifacetada, como também multilingüe, apesar de termos uma língua geral, né, uma língua oficial generalizada e várias línguas espalhadas por aí. Mas não é disso que nós vamos falar. Eu quero ter o prazer de anunciar os nossos 2 conferencistas, porque cabe a eles nos dizer do tema, e eu começo com muito prazer dizendo da minha querida amiga e de uma das minhas grandes admirações em todos os sentidos, e muito que ela tem feito pela cultura desse país, e sempre na vanguarda. Heloísa é uma iluminadora de vanguardas, né? Se pode dizer assim, se você me permite o aposto. Heloísa é professora titular de Teoria Crítica da Cultura da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é coordenadora do Programa Avançado de Cultura Contemporânea, do Fórum de Ciência e Cultura do FRJ, é diretora do Instituto Projetos e Pesquisa da Aeroplano Editora, bem como curadora do Portal Literal. Se eu estiver me equivocando, você me corrija, por favor. Foi diretora da editora UFRJ e do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. Dirigiu o programa Culturama na TVE, Café com Letra na Rádio MEC, e os documentários cinematográficos Doutor Alceu, Joaquim Cardoso e Charabovalha, o teatro independente dos anos 70. Tem inúmeros artigos e livros publicados nas áreas de arte, literatura e políticas culturais, entre eles 26 Poetas Hoje, Macunaíma, da literatura ao cinema, Cultura e Participação nos anos 60, Pós-modernismo e política, Horizontes Plurais, novos estudos do gênero no Brasil, Esses Poetas, uma antologia dos anos 90, Cultura em Trânsito, da repressão à abertura, com Zeni Ventura e Hélio Gaspari, Correspondência Incompleta, Ana Cristina César, com Armando Freitas Filho, Guia Poético do Rio de Janeiro, Asdrubal trouxe o trombone, Memórias de uma trupe solitária de comediantes que abalou os anos 70, e as melhores crônicas de Raquel de Queiroz, etc, etc, etc. Como os 2 me avisaram que iam trabalhar em conjunto, né, vocês vão fazer uma dupla, vamos inaugurar uma prática diferente do nosso seminário Brasil-Brasis. Eu vou, então, lhe dizer também de Gringo Cardia. Gringo Cardia é formado em arquitetura pela UFRJ, é designer, artista gráfico, cenógrafo, arquiteto, diretor de arte, atuante em campos diversificados como teatro, moda, ópera e videoclipes. Dirige a produtora Mesoesfera, com sua irmã, Gringa Cardia, trabalha em projetos gráficos, cenografia, videoclipes e direção de shows dos maiores artistas brasileiros, entre eles os espetáculos da companhia de dança Débora Colker e o Ovo do Cirque du Soleil. Dirigiu e cenografou vários desfiles na São Paulo Fashion Week e no Fashion Rio para destacadas grifes. Concebeu projetos e fez a curadoria de várias exposições, destacando-se o design, a arquitetura e os vídeos do Museu das Telecomunicações da empresa Oi, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, para o Memorial de Minas Gerais, o Museu da Cruz Vermelha e o Museu Caminhão Itinerante Sentimentos da Terra. É diretor da ONG Escola Fábrica Espetáculo, em parceria com a atriz Marisa Ors. Como veem, 2 pessoas perfeitamente indicadas, trabalham muito e como, né? E rigorosamente aptas a nos dizer do que está junto, está misturado, do que está misturado e está junto nessa questão de cultura contemporânea no Brasil. Gringo e Heloísa, é com prazer que nós aguardamos a palavra de vocês 2. Muito obrigado. Obrigado. Quando eu vi o nome dessa palestra, eu achei que era a história da minha vida, né? Tudo junto e misturado, porque eu acho que a vida da gente hoje é isso, né? Eu acho assim que não tem como você não misturar as coisas, né? E como já foi falado aqui, né? Eu tenho várias profissões, assim, basicamente sou um artista visual,
que sou arquiteto, faço vários museus, faço museografia, atualmente trabalho muito com história, e sempre tive, assim, como artista, fui sempre um tradutor de outras pessoas, outros artistas, né? As pessoas me procuram para ajudar a fazer uma imagem, ou fazer uma capa, ou traduzir aquela música, traduzir aquele show, enfim. E assim, a minha inspiração sempre foi assim procurar essas inspirações na rua, entendeu? Assim, em coisas que eu vejo, né? Eu acho que qualquer artista visual, primeiro, ele é um observador, antes de ser qualquer criador. Na verdade, tudo já foi criado. Eu acho que a gente é editor do que já existe, né? Então, assim, a minha atuação foi sempre mais assim, de criar, foi perceber que coisas que existem no mundo que traduzem aquelas coisas que eu tenho que traduzir, né? E aí, assim, fiz várias capas de disco, assim, que eu trouxe como exemplo, exatamente para mostrar, porque essa coisa de você se inspirar, assim, por exemplo, essa capa do Chico Buarque, eu me inspirei numa feira. Então, foi na Feira da Glória, o Chico falou que ele tinha essa capa do Para Todos, e aí ele falou assim, então, não sei exatamente o que fazer, só tem essa foto aqui que eu tenho, que acharam na polícia lá, que quando ele tinha 14 anos ele foi pego dirigindo sem carteira, e aí ele queria fazer uma coisa múltipla, né? Então, eu fui para a feira, e aí falei assim, são as pessoas que vão ser as fotos dessa capa. Então, é uma coisa assim que foi da percepção da rua, né? Essa outra capa do Skank, eu fiz assim, foi daqueles cartazes de cinema que você tinha antigamente, que não tinha muito fotografia, a gente via aqueles cartazes meio mal feitinhos, assim, e assim eu falei, não, vamos procurar um desenhista desse tipo de cartaz, que é um tipo de cartaz que está em extinção, porque hoje em dia tudo é fotografado, e antigamente as pessoas pintavam. Então, achei um cara em São Paulo que fazia ainda esses cartazes dos cinemas do centro ali, e aí eu fiz as colagens todas que eu queria fazer e dei para ele interpretar, né? Também assim, uma coisa que eu percebi. Esse outro disco da Marisa Monte, na verdade, é Barulhinho Bom, a gente fez inspirado também num outro traço de um desenhista que era o Carlos Zéfiro, né? Que fazia aquelas histórias eróticas, assim, entendeu? Que nos anos 60, assim, 70 eram vendidos nas escolas, uma coisa meio underground, assim. E aí a Marisa falou, não, vamos usar algum artista popular, e aí essa observação, aí eu falei, vamos trabalhar na obra do Carlos Zéfiro, né? Então, o disco inteiro nem tinha a imagem dela foi essa tradução desse artista, né? A gente fez esse trabalho inteiro em cima disso, eu gostei muito, porque inclusive eram revistinhas que eu já conhecia desde criança. Esse é outro do Lulu Santos, que eu fiz uma capa dele também. Na verdade, a gente se inspirou num artista espanhol, não, artista mexicano, né, que é o Posadas, que, na verdade, todo mundo, para ele, são umas caveiras, né? O México já tem essa tradição das caveiras, e a gente fez assim um mundo do ponto de vista do Posadas, assim, que também é um artista bem crítico, assim, bem popular, entendeu? Do início do século passado, e a gente fez essa capa inteira. Essa do Brasileirinho da Betânia também foi uma coisa que a gente procurou, uma pintura bem popular, né? Uma pintura que ressaltava a cabocla, meio brasileira, que meio branca, meio mulata, meio índia, entendeu? Então, esse desenho foi o desenho que é um desenho popular, que, na verdade, traduzia toda a obra de que Betânia queria mostrar. Esse foi uma capa que eu fiz do Paralamas, também usando um outro artista, que era o Bispo do Rosário, ele já era assim reconhecido, mas não era valorizado, né? Então, a gente falou assim, não, vamos usar o trabalho do Bispo e procurar ali, na verdade, o Severino, que era o nome desse disco, que era mostrando um brasileiro comum, né? Então, a gente também fez em cima do trabalho do Bispo, né? E aí, depois, assim, esse aqui é um disco que eu fiz para o Carlinhos Brown, chamado Alfa Gama Betizado. Não, desculpa, esse aí é o... Como é que é o nome? É o segundo disco do Brown, que é Omelette Man, era esse nome. E aí começa um pouco da história que a gente vai contar aqui, eu e a Heloísa, que foi, na verdade, assim, eu falei, a gente usa tanta observação popular, vamos atrás de artistas populares. Aí eu falei assim, vamos
Aí pedi para uma pessoa que trabalha comigo, eu falei, ela morava na Rocinha, eu falei, tem algum artista de muro lá, alguém, não sei, que possa traduzir uns desenhos que eu tenho ideia? E aí ela trouxe o Geleia, né, que se chama Geleia da Rocinha, é o nome artístico dele. Hoje ele é um cara até consagrado na arte dele, assim, já fez exposições em várias partes do mundo, que ele era um pintor de muro, assim. Placa, né? Um pintor de placa, assim, entendeu? Então, na verdade, eu falei, ó, Geleia, eu queria que você fizesse isso. Ele falou, não sou capaz. Eu falei, não, você é capaz sim, faz o que você sabe fazer, que aí a gente trabalha junto, a gente se traduz, a gente mistura aí o que você tem com as ideias que eu tenho. E o trabalho ficou incrível, assim, o trabalho dele foi, depois que a gente saiu, que ele saiu a capa do Carlinhos Brown, ele foi convidado para vários trabalhos, assim, e aí, assim, começou uma ideia muito forte da gente trazer, assim, mais essa ideia dessa arte, que é uma arte de periferia, mas para as pessoas reconhecerem isso como uma arte, assim, contemporânea, do século XXI, entendeu? Igual e forte, assim, e pulsante. E aí, quer dizer, na mesma época, eu nem sei, você que me procurou, né, Heloísa? Que a Heloísa me procurou para a gente fazer uma exposição sobre esse tipo de estética, que é uma estética, vamos dizer, invisível, mas muito viva, muito urbana, e que no Brasil, quer dizer, a gente tem os expoentes mais fortes desse tipo de estética. Eu queria só passar aqui, você pode mudar aqui aqui eu só fecho esse aqui, né? Aí eu queria passar para um outro. Fecha de novo. Fecha de novo. Para passar o outro aqui, aquele. Posso fechar aí? Fecha esse aqui, por favor. Esse aqui agora. Já está inteiro? Tá, né? E a gente começou, então, na verdade, um trabalho chamado, a gente chamou Estética da Periferia, né? Que a gente chamou um projeto protótipo. Quer dizer, a Heloísa até pode falar mais sobre protótipo, porque que é uma coisa que não se finaliza, é um trabalho que ele está sempre em construção, né? E esse trabalho... É que está em fase de teste, né? Tá a sempre... definição é essa. O protótipo é um carro, geralmente indústria automobilística que usa, ou arquitetura, é uma coisa que está em fase de teste, ainda não é nenhum projeto. Exatamente, não é nenhum projeto, ele é uma... E como essa estética ela é muito complicada, ela é muito complexa para ser definida, a gente resolveu trabalhar com a ideia de protótipo, a gente está tentando traduzi-la, né? Exatamente. Então, esse protótipo da periferia, a gente chamou de Estética da Periferia, esse projeto. E o primeiro produto dele foi uma exposição que nós fizemos aqui no Rio de Janeiro, mas, quer dizer, o que a gente trabalhou? A gente trabalhou misturando, na verdade, os olhares de garotos assim que estavam saindo da universidade em diversas áreas visuais, nas áreas de arquitetura, nas áreas de design gráfico, nas áreas de moda e nas áreas de comportamento e nas áreas também de comunicação visual. E aí a gente juntou esses meninos junto com produtores culturais jovens que fazem trabalhos na periferia do Rio de Janeiro, e a gente fez um trabalho de campo. A gente colocou esses jovens a procurarem coisas para mostrarem para a gente. E aí a gente chegou... Aí tinha uma parte mais conceitual, né, que a gente pensou muito junto, trabalhou muito. E uma coisa, um ponto de partida que eu acho muito interessante é a ideia de a gente não considerar uma favela, uma comunidade de periferia como um problema da cidade, que é o que normalmente você considera. É um problema que você tem que resolver, ou extermina, ou removendo, ou urbanizando, quer dizer, urbanizando precisa, ou resolver um problema, tá? E a gente não considerou aquele lugar um problema, porque se você chegar mais perto, você vai ver que aquilo tem outras características. A periferia ou a favela não é estático, ela não está parada, por isso ela não é um problema parado a ser resolvido. O que a gente considerou é que a periferia, isso tem uma literatura estrangeira bem interessante também sobre isso, que é o seguinte: a periferia, e essa foi a que a gente elegeu, é uma cidade de chegada. Isto é, o imigrante vem lá da Paraíba, vem do interior, de uma área rural, e vem trabalhar na cidade grande. Ele não tem condições de morar no centro. Então, ele assenta ali naquele lugar mais barato, aquele espaço informal, onde ele pode sobreviver provisoriamente. Mas ele vai fazer sua vida no centro,
porque ele vai trabalhar de bombeiro, de empregada doméstica, de alguma coisa no centro. Então, o que você vê é um fluxo muito interessante entre uma raiz rural, passando por um lugar que é essa cidade de chegada, articulada com o centro, que tem toda a potência do progresso e da arte contemporânea, enfim, das mídias, etc. Então, o que a gente considerou é que a periferia, na realidade, é um fluxo entre uma raiz e o centro. Então, você tem esse vai e vem, inclusive econômico. Eu estou falando do econômico porque eu acho importante, porque você recebe esse dinheiro do centro, passa pela Bahia e você manda para a família na Paraíba. Então, esse canal é um canal ativado sempre. E é assim que a gente olhou, que é muito mais interessante que você olhar aquilo como um quisto da cidade, um lugar doente da cidade. Tá? E a periferia é exatamente isso, ela traz para a gente assim, novos valores, novas estéticas, né? Novas formas de trabalho, de economia, de solidariedade, maneira de se organizar. E aí, quer dizer, esse movimento permanente que a Heloísa falou, né? E aí, quer dizer, a gente foi assim em periferias de vários lugares, assim, que hoje em dia essa coisa de periferia é uma coisa muito questionável também. O que é periferia e o que é centro? Que ela já começou sempre na verdade, a periferia é o centro do mundo, né? Isso aí, na verdade... Isso é uma opinião de um economista, tá? Quer dizer, a economia está na periferia. Agora, eu acho que fica mais claro isso. Quando a gente começou a trabalhar, foi no começo do ano 2000. Desculpa. No começo do ano 2000, você ainda não tinha essa clareza sobre a ascensão da classe C. Hoje, você já fala muito numa classe média que tem 48% morando na favela. Quer dizer, metade da classe C, que é um nicho de consumo que a TV Globo está investindo, que todos os lugares que são baseados em dados de opinião estão investindo, ela agora se consolida, é a classe C para lá e para cá, mas, naquele momento, era ainda visto como um problema, né? Agora que você já localiza uma economia mais ascendente nesse lugar. E esses valores estão sendo passados também da periferia para o centro, né? Exatamente. E da parte visual, a mesma coisa. Quer dizer, você começa a ver modas, músicas, entendeu? Que trazem uma novidade, assim, que às vezes, quer dizer, você não tem capacidade de fazer aquilo porque é a criatividade de você ter pouco. Você tem que inventar uma coisa para você. E essa invenção é uma mistura, né? Na verdade, você não consegue comprar aquela coisa da Louis Vuitton, mas você vai fazer uma mistura de uma peça dali com uma peça de cá e colocar um estilo próprio seu, acaba dando um novo produto. E esse é um produto muito criativo, que é um produto assim sem medo, né? É um produto que não tem medo porque traz uma coisa de identidade muito forte. Então, quer dizer, e a gente acha que essa estética que vem é exatamente uma estética que não é uma estética de gueto, ela não é uma estética local, ela não é uma estética de raiz, ela é uma estética quase antropofágica, né? Ela é uma mistura de tudo. E, quer dizer, aí, quer dizer, essa estética para a gente, assim, para muita gente, eu acho assim, para a cultura em geral, é a nova cultura pop urbana do século XXI. Assim, as grandes inovações vêm exatamente de modas assim que são modas de rua, que são músicas que vêm de lugares assim que as pessoas não frequentam, entendeu? Então, eu acho assim que essa mistura começa a haver um grande movimento de valorização dessa criatividade. Que é uma criatividade que é muito... uma coisa transnacional, né, gringo? Ele não é... não é nacional, é mundial isso. Isso é mundial porque você vê assim, hoje, assim, muitas tendências de moda são colhidas na rua, depois viram tendências de alta costura, entendeu? Entendeu? Que são coisas que são procuradas pela criatividade mesmo e pela essência, essa liberdade que tem as pessoas quando fazem as coisas para elas próprias, assim, né? E isso vai desde as artes visuais até artes que você vê na rua como marginais, que na verdade hoje em dia não são assim vistas assim, que é como grafite, né? Assim, como grafite, como aqui, por exemplo, um exemplo. Isso aqui é uma arquitetura do subúrbio do Rio de Janeiro, mas é incrível que ele traduziu Niemeyer de uma maneira muito própria, né? Ele fez verde, ele fez um pilar só lá do Palácio Alvorada. Mas é muito interessante, porque, assim, na verdade, ele se deixou influenciar, misturou com outra coisa mais modernista, mais
retona ali em cima. E aí, nessa pesquisa que nós fizemos, nós pedimos para os jovens procurarem esse tipo de coisa instigante, que é uma coisa diferente, uma coisa que... acervo enorme, né? E o acervo é interminável, né? A gente fez essa primeira exposição nos Correios e esse acervo inteiro assim fez nascer 2 grandes exposições, né? Que a hipótese era o informal, o ilegal, o divergente como proposta de inovação, né? Uma coisa para inovar, para ser... A gente colocou para os meninos muito assim, eu quero que traga uma coisa que você gosta, assim, que para você é uma coisa diferente e que seria uma coisa incrível, né? Então, essa proposta desse novo olhar é uma curadoria compartilhada que a gente teve com esses jovens que nós chamamos. E a metodologia foi assim, transitar nos lugares, pegar informações, remixar o olhar dele com o olhar do outro. E no Rio nós fizemos, em 2004, um Centro Cultural dos Correios, né? E aí fizemos uma exposição com várias instalações que as pessoas adoravam. Por exemplo, essa aqui era... tá, legal. Essa aí, por exemplo, era uma sala que a gente colocou umas buzinas, aquelas buzinas que a gente acha horrorosa de carros, que fala, que muge, que é o cavalo relinchando, entendeu? E as pessoas, até os próprios seguranças do Correio, quando não tinha ninguém, eles iam lá e ficavam tocando, porque era uma coisa que ele fala, é o que a gente gosta, é a nossa identidade, entendeu? Então, eu acho que foi uma das exposições, se não a mais visitada dos Correios, eu acho que foi uma das mais, assim, que eram filas intermináveis, porque pela primeira vez nós elegemos, junto com esses jovens, essa arte que é feita, que eles trouxeram, e colocamos num espaço nobre da cidade. Não fizemos uma exposição na periferia, fizemos num lugar nobre do centro. Então, quer dizer, as pessoas se sentiram assim, homenageadas e assim prestigiadas como criadoras, se vendo lá, vendo o que fazem normalmente e não acham que é criativo, como uma obra de arte. E isso, na verdade, deu um nó na cabeça de todo mundo, né? A partir daí a gente viu. Isso aí é muito maior do que a gente está pensando, né? Então, fizemos assim, arquitetura, os garotos tiraram fotos de vários detalhes, como essa casa, entendeu? Moda, assim, o tipo de moda que se inventa, entendeu? Por exemplo, atrás desse modelo tinha uma parede de garrafa PET, que era de um barraco aqui do Santa Marta, que os garotos viram. E também misturando já aí a arte de rua, até uma arte mais que começou meio marginal e hoje em dia até é mais intelectualizada, ela é mais, vamos dizer assim, ela transita mais em vários meios, né? Então, assim, o grafite hoje em dia ele é uma coisa assim quase nobre, assim, né? Vamos dizer. E também a arte visual, assim, dessas maneiras com que as pessoas fazem os seus próprios cartazes, como escrevem, como você vê pintor de letra de botequim, de bar, entendeu? A gente resgatou tudo isso para mostrar como é criativo. A pessoa não tem, às vezes, o computador, mas a mão dela e a cabeça dela vai muito mais longe. Em Recife, nós fizemos a mesma coisa, fizemos 2 anos depois, no MAMAN, no Museu de Arte Moderna de Recife, e foi incrível, porque, na verdade, Recife também é uma cidade muito politizada nas suas periferias, as pessoas têm uma consciência de cultura e muito forte, e aí, quer dizer, a gente fez o mesmo, pegamos estudantes de lá, assim, também, misturamos com os artistas locais e trouxemos, assim, tudo isso para dentro do Museu de Arte Moderna. A mesma coisa aconteceu no Rio, era a exposição mais visitada, aqui esse símbolo que vocês veem do lado, que a gente colocou como símbolo do nosso protótipo aqui, que na verdade, é um copo de refrigerante com um hambúrguer, né? A gente falou, isso é a cultura pop, isso aí podia ter sido assinado pelo Andy Warhol, entendeu? Acho que não tem diferença entre isso e um trabalho do Andy Warhol, porque o desprendimento é o mesmo. E aí, quer dizer, esse aí era uma coisa que a gente achou nas paredes lá do Recife, né? E virou um símbolo da gente. E a mesma coisa, a gente começou a ver que em todos os lugares tem uma maneira muito criativa. Esse aí era um carrinho de bebida, né? Que, na verdade, as pessoas de drinks, né, que tem na rua, e as pessoas enfeitam esse carrinho, quer dizer, elas têm uma coisa diferente. Esse outro exemplo aí é um lugar, é um bar que tem em Recife, que ele fica dentro do rio, e toda a poluição que chega no rio eles pegam, lavam, e aí eles começam a fazer
coisas com eles, fazem paredes, trançam tapetes, chama Capibar. Então, assim, eles fizeram coisas incríveis. Não sei se alguém conhece o Capibar lá em Recife, mas é um lugar assim impressionante, que é uma usina de arte a partir do zero, do nada, né? E assim, em Recife foi a mesma coisa. Nós fizemos assim uma exposição que a gente tentou ver o estilo das pessoas e assim, para estilo de moda, a gente foi em alguns bailes da cidade, bailes de periferia, e a gente pegou as pessoas mais interessantes e fotografamos, fizemos quadros imensos das pessoas. Então, quer dizer, a exposição ela provocou tamanha agitação na cidade que foi inacreditável. Assim, e um dos artistas que a gente gostou mais, assim, pelo trabalho que a gente expôs, né, assim, foi um artista que fez esse trabalho, por exemplo. Ele é um artista assim, quase abstrato, mas, ao mesmo tempo, era um trabalho muito forte de cores, de materiais. E esse artista, a gente veio descobrir na exposição que ele tinha sido, durante 7 anos, guardador de carros do museu. Só que ele ficou vendo tanta arte que ele acabou fazendo a dele, entendeu? Ele ficou depois aposentado, ficou machucado, ele começou a inventar uma arte que era incrível, assim, era uma arte totalmente assim, a partir de cores, de sensações, entendeu? Um artista mesmo, assim. Esse aí também é do Capibara. Então, esse protótipo fez nascer, então, assim, a gente está falando agora aqui dos escritores, né? Então, a gente resolveu avançar com esse protótipo em várias outras tentativas. Uma delas foi essa coleção Tramas Urbanas, que há muitos projetos de inclusão cultural nas periferias. Tem Nós do Morro, você tem CUFA, você tem... que mais? Você tem... mas são tem bilhões. São Paulo. Tem São Paulo, um monte, não, e no Rio mesmo. São muitos projetos nas periferias de inclusão cultural. E a gente ainda começa a ter, se você levantar o banco de teses da CAPES, por exemplo, a percentagem atual de teses sobre a estética da periferia é muito grande. Sobre a periferia, sobre organizações de inclusão, sobre cultura da periferia, é muito grande. Aí deu agonia, porque é uma visão muito externa, é muito legal, é excelente que se faça tese sobre isso, mas você não tem a contrapartida, você não tinha ainda esses projetos relatados pelos seus protagonistas. E essa coleção, que chama Tramas Urbanas, também tem o mesmo sinal, ela é uma vontade de que essa história seja contada também pelos seus protagonistas, nesse sentido de compartilhar os olhares que o Gringo estava falando nas exposições. Hoje a gente já tem 30 livros dessa coleção publicados e cobre com bastante satisfatoriamente. Olha lá, tem a Cooperifa, tem Vigário Geral, tem Cidade Ocupada, Favela Toma Conta, que é de São Paulo, tem Daspu, que é aquele movimento das prostitutas, das roupas. Quer dizer, isso aí está bem... Ela cobre um espectro muito grande, contado por seus protagonistas, e não só apenas uma visão acadêmica de fora, né? Em 2010, aí a gente foi ficando cada vez mais megalomaníaco. A gente viu que, na verdade, em vez de exposição e uma coleçãozinha de livros, a gente resolveu inventar uma universidade inteira. E está aqui a Universidade das Quebradas, que tem, adoro vou puxar o saco do meu colega aqui, esse logo que ele colocou nas quebradas é particularmente interessante, é particularmente bem feito, né? Tem o ver, tem o dar, né? É toda quebrada, né? O Quebradas é o nome afetivo de favelas e periferias em São Paulo. O hip-hop chama a minha quebrada, em vez de falar a minha comunidade. Então, como é um nome muito mais poético do que favela ou comunidade, a gente elegeu Universidade das Quebradas. A Universidade das Quebradas ela tem uma metodologia totalmente particular e que tem tudo a ver, que tem afinidade com o nosso protótipo, afinidade com o critério e o conceito das coleções também. O que a gente faz? A gente faz uma ecologia de saberes, quer dizer, o que a gente sabe é que existem muitos saberes populares, não acho que o saber das quebradas, das favelas hoje seja popular, porque, como eu já mostrei, ali tem um fluxo contínuo, não é uma coisa popular rural, de jeito nenhum, mas você tem hierarquias de saber e a academia é useira e vezeira, não é, Sequim, meu colega de letras, e Domício também,
em calar a boca do resto, porque isso não é literatura, isso não é cultura, isso não é isso, não é aquilo. A gente diz mais isso não é do que isso é, claramente, na minha profissão. E lá pode tudo, né? A periferia não tem esse tipo de... Não tem essa. E na Universidade das Quebradas, o que a gente fez? A gente fez assim... Tá, é claro que a academia tem seu saber, e esse saber é um saber qualificado, formal, importantíssimo. Então, a gente dá para a periferia esse saber e recebe de troca, eles dão aula para a gente. São aulas inacreditáveis, gente. Anteontem teve um Território das Quebradas, que é o seminário que eles oferecem, que os artistas de periferia oferecem para a gente mensalmente, que foi sobre teatro, que era de tirar o chapéu. Eles encenaram um boal, eles discutiram boal, discutiram todos os grupos de teatro da periferia a partir do Augusto Boal. Eles sabem muito mais do que a gente pensa, gente. Eles leem muito pelo Google. É impressionante. Você fala num livro, dá um Google ali, eles baixam aquele livro. Porque tem livro, a gente acha que os livros da gente estão protegidos, mas não estão. Eu estava conversando com o Zé Rubem Fonseca, ele disse, eu não estou na internet. Eu falei, quer ver? Os livros estão todos pirateados, todos, na íntegra. Então, não é bem assim. Quer dizer, a periferia tem esse instrumento, todos têm computador. O uso de computador é altíssimo nas periferias, não só nas lan houses, mas agora com o poder aquisitivo aumentando. Todo mundo tem o seu próprio pessoal, computador pessoal. Então, tem uma curiosidade muito grande, uma demanda por conhecimento reprimido gigantesco. Olha, eu dou aula há 50 anos. Eu, para fazer um aluno ler Guimarães Rosa, eu tenho que fazer tanta graça. Eu tenho que fazer... É verdade, tanta graça. Aí o outro ainda pergunta, é grosso? Sabe? Estou falando isso de classe média, tá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas, se você dá isso para a periferia, eles sorbem como se fosse na veia. É uma demanda reprimida gigantesca. A gente deu uma aula de Guimarães Rosa para eles. Houve uma percepção imediata. Olha a sonoridade. Olha o uso que faz do popular. Eu fiquei besta, porque eu dou essa mesma aula há anos e ninguém me reage. É porque é uma demanda reprimida, é uma falta, porque já são intelectuais, já são artistas. Isso. Na Universidade da Quebrada só entra artista consolidado. Não é a garotada, não. Não é o moleque da favela. São artistas, são grafiteiros já em meio de carreira, são rappers, são povo que é o Nós do Morro, que tem o grupo de teatro. Então, são os teatros o elenco do Cidade de Deus está inteiro lá, por exemplo. Então, são pessoas já em meio de carreira que ressentem uma dificuldade, uma carência enorme do saber formal acadêmico. Então, eles sorvem de uma maneira que dá um prazer daquela aula absurdo, e eles devolvem. Então, por isso que a gente botou isso. No grande laboratório Universidade das Quebradas, a academia e periferia estão juntas, experimentando e inventando a nova cultura do século XXI, que me parece que tem que ser mista. Eu estou falando isso aí depois de ralar muito, gente. Não estou falando isso por ideologia, não estou falando isso, estou falando isso teoricamente. Eu tenho a impressão que a época, e muito baseada em Pierre Levy, em Guattari, que também tem um livro muito interessante chamado Ecologia dos Saberes, onde ele mostra que a época da especialização ela passou. Porque você tem agora fluxos de informação muito consolidados. Então, é muito fácil você saber tudo sobre Machado de Assis. No meu tempo, quando eu fiz tese, para saber as coisas, eu tinha que pegar um avião e ir até Goiás, até o Pará, conversar com o Benedito Nunes, pessoalmente, abrir a gaveta dele e falar, olha, ele tem esse documento aqui. Hoje não existe mais isso. A informação está muito à mão. Então, a criatividade é articulação de informação, articulação de saberes. Aí está a criatividade do século XXI. E esse laboratório a gente está promovendo na UFRJ, com a Universidade das Quebradas, que é uma coisa que acho que já dá para perceber, não preciso falar, é minha paixão desvairada nesse momento. Eu só penso nisso, só falo disso, e é melhor parar, senão eu não vou parar mais, mas eu vou mostrar umas fotinhas. Aqui está a Universidade das Quebradas, eu escolhi dar no lugar mais lindo da universidade, que é o Colégio Brasileiro de Altos Estudos, eu não fiz por menos. Fui botar os rappers, os grafiteiros, no lugar mais luxuoso, porque eu acho importante isso. Entrar na universidade pela porta da frente, cheio de candelabro de cristal, lustre, etc. Eu não fui dar esse curso na periferia, não. Seguindo o nosso compromisso do protótipo Estética da Periferia, as exposições foram no Museu de Arte Moderna, e a universidade vem para dentro do horário mais nobre da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aqui está a aula que eles dão. Essa aqui era uma aula incrível sobre mitos africanos que a gente não conhece. Eu vou contar uma coisinha, não posso perder muito tempo. Isso aqui foi um seminário que tinha o Zueni, Beatriz Rezende, todo mundo
falando, é o contraponto daquele outro em que eles estavam dando aula, né? Tem mais um aqui onde eles estão dando aula. Gente, eu vou só contar uma coisa que eu choro muito nesse curso, é estranho, talvez seja a idade. Mas, se não for a idade, é por causa da coisa mesmo. Houve uma aula sobre eu tenho uma tranceira. Tranceira é aquela coisa de trançar afro, que você faz muito agora, para moda, para televisão, para todos os lugares, você tem a tranceira. Uma das tranceiras mais reconhecidas no mercado, ela é aluna da Universidade das Quebradas. E ela contou o que é fazer trança. Eu não tinha ideia do que era trança. Para mim, trança era aquela coisinha, tererê. Não é, não. A trança é o seguinte, primeiro você faz um cafuné, devagar, na pessoa que você vai trançar. Aí você chega perto dela. Quando você consegue um contato profundo com essa pessoa, quando você chega perto, realmente, dessa pessoa, você começa a trançar, que quer dizer o trançar de uma amizade, de um afeto. Isso muito por conta das diásporas, porque, como houve a diáspora africana, esse trançar era um trançar para a raça não se dispersar, não sumir. Então, o trançar é um compromisso de solidariedade, de afeto, um compromisso de permanência, estamos juntos. E isso era de uma beleza. Ela falando, eu falando, não tem nada a ver, porque eu não tenho nenhuma trança, né? Mas ela falando, não era brincadeira, porque ela estava muito emocionada, ela conseguiu emocionar todo mundo, e era uma coisa que eu nunca ia saber. O Google não tem isso. Meu acesso à cultura africana é o Google, ou os estudiosos, que não são muitos, quanto precisariam ser. Temos aqui uma bela de uma exceção, que é o Alberto Costa e Silva, que aí de baixo. Mas eles não são muitos ainda na medida do que tem. Então, o relato dos quebradeiros, dos alunos da Universidade de Quebrada, está tudo filmado e registrado, porque é uma contribuição inacreditável para a academia. Os professores estão assistindo essas aulas. Então, esse clima de troca ele é muito lindo. A gente depois abriu 2 polos avançados, a gente tem um polo itinerante de 3 meses, que a gente vai botando vírus para depois eles virem para a universidade, que é difícil vir para a universidade, as pessoas têm medo da universidade. E com toda razão. Até eu tinha medo da universidade. Agora é que eu já estou velha, abusada, não estou nem aí. Mas, antigamente, eu tinha. Você tem que prestar, você tem que ser inteligente, você tem que... não é? É uma carreira estressante. É uma carreira de provas. Quando você vê a ideia da tese, o que é a tese? Você está lá no banco do réu, vem umas pessoas que te arguem, você se defende. É uma coisa bem pesada, o ritual acadêmico. E não é à toa que é difícil eles se aproximarem. Então, a gente faz esses pequenos polos. Já foi na Biblioteca Parque de Manguinhos, agora, esse semestre está na Rocinha, iremos para o Alemão no próximo semestre. Mas é só para trazer ele para dentro, porque o que eu quero é trazer para dentro da universidade, que são os polos avançados, aqui tal coisa, periferia.com. Fizemos mais uma exposição desse protótipo, está quase acabando, que chama-se periferia.com, que era a presença da periferia na internet. É altíssima. Exatamente. Essa exposição nós fizemos no Parque Lage, na Biblioteca de Manguinhos, né? E foi muito legal, porque a produção é incrível, assim, realmente. Muito alta. Muito alta, assim, e a gente fez uma exposição tecnológica, né? Vendo sites, vendo blogs, vendo milhões de coisas que... Tem até uns videozinhos, né? Isso aqui é o Michael Jackson, quando foi ao Santa Marta. Isso aí. Voz das Comunidades é um site muito importante. É aquele que relatou, aquele menino de 14 anos que relatou a invasão no Morro do Alemão, lembra? Jornalista nenhuma podia fazer, mas como a internet está dentro da periferia. Aqui tem um portal do rap nacional. Aqui tem uma coisa bem interessante, que é grafite com pipoca. É uma coisa de arte onde eles pegam os grafites e animam, como se fosse um cineminha para você comer com pipoca. Né? É bem legal. É uma arte totalmente inovadora. Né? Grafite com pipoca. Eles animam o grafite. E a literatura eu vou passar batido, mais rápido, mas eu não quero deixar de falar, porque, afinal de contas, nós estamos aqui na Casa das Letras, né? E a literatura ela está se propagando em proporção geométrica, especialmente em São Paulo, mais do que no Rio. Mas no Rio está começando já uma certa efervescência. Em São Paulo, a periferia está dominada pela palavra. Isso é muito lindo, gente. Veio pelo hip-hop.
é muito ligado ao rap, porque o rap é conhecido, a sigla quer dizer ritmo e poesia, né? Uma poesia falada. E, então, essa poesia falada, para virar poesia sem ritmo, vai muito rápido. Então, você tem uma levante de poetas na periferia, e já tem briga, é interessante, já tem briga quanto à nomenclatura. Alguns chamam de literatura marginal, outras chamam literatura periférica. Isso aí é uma briga ideológica que eu não vou narrar, mas que é importante, é forte, é para mostrar a potência da coisa. Tem divergências internas. Já chegou num nível que já tem a contestação até da palavra periferia. As pessoas Exatamente. não querem ser chamadas de periferia. Não querem o GOG. A gente mudou a estética da periferia. A gente mudou a estética da periferia, teve que mudar na Vamos movimentação. fazer a próxima, mas não dá mais para chamar de periferia, já era. Então, o nome é literatura divergente ou a estética divergente. A gente vai passar. Ela tem uma ligação direta com rap, ela fala muito do local, isso aqui eu adoraria poder explicar muito, mas não vai dar. As histórias. Ai, meu Deus, o que eu fiz? O zoom, eu só vim para frente. Não, é para trás. Não, eu só quero passar por isso. E uma coisa importante é que essa literatura não é uma literatura contemplativa e não é também para você botar seus sentimentos. Ela vem ligada, isso acontece, mas ela vem ligada diretamente a uma militância. Essa militância é com a educação. Então, todo escritor da periferia tem um compromisso visceral com a formação de leitores. Isso é muito interessante, gente. Todos, Sérgio Vaz, Ferrez, todos os escritores conhecidos, eles vão nas escolas públicas todas e levam livro e fazem formação de leitor. Isso é um sine qua non para você ser um escritor de periferia. Isso também é uma coisa muito linda, um exemplo para a gente. Eu acho que isso está em todas as artes. Todas as artes que vêm têm um compromisso muito grande com a identidade, com a valorização. Então, isso é muito bacana, porque são valores que você vê pouco quando você vê nos meninos assim, que estão assim, entendeu? Que estão fora da periferia. Né? Você vê ali uma garra, uma vontade de falar, não, eu quero mostrar que esse meu trabalho tem valor, entendeu? É diferente quando você já tem tudo meio pronto e aí você só tem que procurar alguma coisa para fazer. Né? É diferente, isso a gente vê, e na minha escola que eu tenho aqui no Cais do Porto há 13 anos, né, que é uma escola para jovens da periferia, chamada Espetáculo, a gente trabalha assim, exatamente com jovens que não têm universo, que é a maioria dos jovens, em geral, da periferia, que não são artistas, que não encontraram a sua veia, vamos dizer assim. E aí eles chegam assim, meio sem universo, eles querem fazer alguma coisa lá, porque a mãe deles insistiu e tudo mais, e, enfim, eles querem fazer alguma coisa para não ficarem ociosos e fazerem coisas erradas. E aí eles chegam, eles ficam 6 meses experimentando várias coisas, como iluminação, cenário, figurino, maquiagem, cabelo, computação gráfica, vídeo, fotografia. E depois eles veem se eles se reconhecem alguma coisa ali, eles ficam fazendo aquela especialização mais um ano e depois já entram para o mercado de trabalho como assistentes. Mas isso aí é o passo para essa reconquista que ela falou, que é de chamar o garoto para estudar. Aí ele fala, não, agora vejo que vale a pena estudar, eu posso estudar e gostar do que eu faço. O bacaninha é que quando eles chegam aí, eles têm que multiplicar. Isso é uma coisa que a gente não faz, quer dizer, no centro, eu não vejo ninguém, tem um compromisso. Eu sei ler, eu tenho a obrigação de ensinar a ler. A gente não tem essa cultura, é uma cultura de emergência, eu acho, e de sobrevivência, que eu acho que está muito clara, sabe, uma luta por uma sobrevivência cultural mesmo. Tem essa coisa que eu acho interessante, essa aquisição da palavra. A gente fez um convênio com a Fundação Roberto Marinho, Telecurso Segundo Grau, e a Vilma Guimarães ela customizou o telecurso para os artistas das quebradas. Ficou muito, muito incrível, porque não tem aquela coisa de beabá do telecurso. Ele é feito para artistas, mas por quê? Porque eles queriam e explicitavam um direito ao acesso à norma culta. Não era uma defesa da linguagem do gueto. Mesmo que eles usem no rap, etc., é como o Ferrez diz, eu sou poliglota, eu falo a língua do gueto, quando preciso é a que eu uso, eu falo a língua da mídia, porque eu sei ir para a televisão e falar, eu falo a língua do governo, eu falo a língua que eu tenho que usar, eu tenho que ter acesso a todas as normas, inclusive a norma culta. Então, a gente está dando a norma culta para grandes artistas rappers, o que eu acho fundamental, entendeu? Isso foi uma demanda deles, não fui eu que quis catequizar, não, porque eu não sou jesuíta.
Uma outra percepção que eu acho interessantíssima na literatura da periferia, nos escritores da periferia, é a percepção da palavra como poder. A aquisição da palavra vai implicar em você ter poder. Poder de demanda, poder de inclusão, poder de várias coisas. Quer dizer, a palavra é poder. Então, a literatura tem um sentido triplicadamente intenso na periferia. Por isso que a literatura está invadindo a periferia, porque ela é um recurso fundamental para a inclusão social e para a inclusão política, financeira. Quer ver uma coisa que o Ferrez é o Machado de Assis da periferia, é o mais conhecido, já está traduzido em várias línguas e é reverenciado como o patriarca da literatura de periferia, por todos os outros, né? O Ferrez deu uma aula que eu achei tão interessante, ele falou assim, eles todos têm esse compromisso de se infiltrar na escola pública fundamental. Então, ele chegou lá e disse assim, qual é a diferença entre um jardineiro e um paisagista? Aí ninguém sabia falar. Aí ele falou, eu vou te explicar. O jardineiro ganha um salário mínimo. O paisagista ganha X por mês, 10 vezes mais, 20 vezes mais. Por que um ganha isso e outro ganha aquilo? Ele foi no óbvio, né? Porque um estudou, um leu e o outro não leu. Vocês querem ganhar o salário mínimo ou vocês querem ganhar... Quer dizer, é uma coisa de crua, mas que leva à leitura, é uma forma boçal de levar direta, a leitura. Na veia, fantástico, né? Na veia. Na veia e É não tem tempo para... Não tem tempo para achar que é bonito. Né? Para achar que é bonito, tem que resolver, né? E tem também uma coisa que é o fenômeno sarau, que se propaga em São Paulo de uma forma absurda. Tem Sérgio Vaz, que tem o sarau da Cooperifa, é o sarau mais para ele já foi eleito o intelectual do ano, já foi tudo. O Sérgio Vaz, ele tem uma média de 400 pessoas por semana num bar do Zé do Batidão, que era pequenininho, agora o Zé do Batidão está ficando rico, porque tem muita gente, ele já comprou o terreno do lado, já fez um barzão. Então, o bar Zé do Batidão abriga 400 pessoas por semana para ouvir poesia. Poesia local, pode ser também Castro Alves, que é muito querido, pode ser João Cabral, que é muito querido, inacreditavelmente. Eu acho que é por causa da batida, ele é um hit na periferia, o João Cabral de Melo Neto. Então, isso aqui é o que diz, é sensacional. E tem milhares de saraus, todos com uma afluência enorme de público. Coisa que eu nunca consegui. Eu sempre me dediquei à poesia, sempre fiz uns eventos poéticos, nunca tive 400 pessoas a cada quarta-feira. Difícil. Não tem. Agora, olha as coisas que eles dizem, eu acho sensacional. O Sérgio Vaz diz assim, usamos a mesma tática para o tráfico de drogas. Damos os primeiros livros de graça e depois que a comunidade se viciar, cada um que dê um jeito de sustentar o seu vício. É sensacional, gente, porque é uma abordagem totalmente... Aqui está o sarau da Cooperifa. Vou só deixar isso aqui. Isso aqui é a Poesia no Ar, é um dos saraus onde eles soltam tudo do bar. Uma história sobre esse negócio de bala perdida na periferia e tal. Aí fiquei pensando, então a gente podia fazer um outro tipo de bala perdida. Fazer atentados poéticos. Aí que surgiu a ideia de fazer com que as poesias fossem via aérea. Ele está dizendo, fala-se muito... Isso aqui é o melhor. Vou até parar para poder explicar. Isso aí é no Dia Internacional da Mulher. O Sérgio Vaz chama todos os homens da periferia, escritores, eles se ajoelham e pedem perdão às suas mulheres e recitam um poema para cada um. Tá? As mulheres deliram, quer ver? Aqui, ó, tá aqui. Chama-se o ajoelhaço. As atrocidades que os homens fazem com as mulheres ou já fizeram. Aí. Isso aí é um sarau de poesia, hein? Esse é o Sérgio Vaz. Tão duras vezes, é o nosso coração. Já magoamos, pisamos, iludimos, desrespeitamos. Mas hoje, ajoelhados aqui estamos. Humildemente implorando. E por aí vai.
Valeu. Bom, Suburbano Convicto é uma loja. E aqui é um outro escritor, chamado Alexandre Bruso, que diz: não acredito mais na palavra revolução, prefiro evolução. Vou passar batido só para deixar o nosso... Tinha mais coisa aqui, dúvida. Mas eu sei. É a outra coisa do Sérgio Vaz. Aprendemos a ler nas entrelinhas, aprendemos a canalizar a raiva, aprendemos a consertar a poesia e, em consequência disso, a poesia está consertando a gente. Bonito, né? Protótipo é? É um modelo inacabado, sempre se refazendo e se inventando. Obrigada. Um belo começo, como nós vimos, e que diálogo, hein? Inclusive uma inovação no Seminário Brasil dialogado. Achei a fórmula ótima. Nós vimos que o Gringo partiu da sua experiência culturalmente mesclada, né, tudo junto e misturado. Ele partiu das manifestações, não vou resumir, não, só quero pontuar umas coisinhas rápidas, em dois minutos. Ele partiu de manifestações da arte em processo na contemporaneidade, notadamente do segmento situado na periferia. E ele nos disse da arte em processo na contemporaneidade. Ao fundo, e é aí que eu queria chegar, inclusão. Exemplificou como pré-projeto, o nome fala por si, nós vimos aqui a exaustão, como isso se caracterizou. Heloísa explicitou e ampliou a proposta, desmitificou, ressituou, associou com uma visão nova, fundamentou com paixão. Paixão é marca de Heloísa Buarque de Holanda, sobretudo nessas coisas que ela vem fazendo. Coisas que não são as nessas boas, né? coisas que não são as coisas da tradição, né? Mas ambos trabalharam com uma tal clareza e tal coerência que fazer qualquer comentário aqui seria, no mínimo, inoportuno, eu diria até indelicado, com eles e com vocês, público. Eu estou certo de que eles mobilizaram a nossa reflexão para além dos produtos culturais naturalmente de centro, ou pelo menos naturalmente não, tradicionalmente de centro. A saber, cultura própria, o novo, o diferente diante do tradicional, o integrado, um olhar, novos olhares, tudo junto e misturado. Brasil Brasis. Muito obrigado, Luiz e Gringo, em nome da Casa de Machado de Assis. E, para final, eu queria convidar a todos para o próximo Seminário Brasil Brasis, que promete menos, mas não tanto. A ABL e os acordos ortográficos. Isso é genial, gente. Pode ser emocionantíssimo. Coordenado por... Chama o Sérgio Vaz para conversar sobre isso. Talvez até acrescente, chame ele aqui. Vai ser muito bom fazer o contraponto, porque muito bom, imagine o Sérgio Vaz aqui discutindo isso sob a coordenação de Arnaldo Nisquier e com esses dois provectos senhores e com esses dois provectos senhores contando as velhas histórias que eles sabem. Eu posso contar uma coisinha do Sérgio Vaz? Pode. Ele foi à USP e aí começaram a falar que ele escrevia errado. E o que não é nem muito verdade, ele faz isso sim de provocação. Aí ele falou assim: professor, a diferença é o seguinte, quando a gente diz nós vai, a gente fala nós vai, mas quando a gente diz nós vai mesmo. Acho maravilhoso. Aí uma contribuição. Temos palestrantes, esse locutor que lhes fala, e Evanildo Bechara, o nosso senhor Volpe, né? E no dia 25, quarta-feira, às 17h30, haverá uma mesa redonda em memória do acadêmico Ledo Ivo. Na coordenação, Ivan Junqueira. Participam Antônio Carlos Sequim, Gonçalo Ivo, filho de Ledo, Luísa Nóbrega, Antônio Cícero e um estudioso espanhol chamado Martim López Berra, que se debruçou sobre a poesia de Ledo. E agora, às 18h30, aqui mesmo, no Petit Trianon, ali do lado, teremos o lançamento da primeira edição em inglês do Minha Formação, de Joaquim Nabuco, com organização, introdução e notas de Ledes Betel, notas adicionais de Ricardo Salles, versão para o inglês de Christopher Peterson. Está encerrado esse seminário, que não podia ter começado de melhor forma. Muito obrigado.